seguidores. E novamente estamos aqui com o Diversidades de hoje e num espaço assim muito maravilhoso. Estamos no Jardim Botânico de Lajeado. E chegando aqui, nós vimos as contabilizações de entradas e já passaram por aqui 871 pessoas, né? É um número assim bastante expressivo. E aqui comigo está Karen Gomes e nós vamos fazer um bate-papo muito bacana hoje sobre meio ambiente. Estamos praticamente na finaleira da COP30, que encerra amanhã. Então, é muito pertinente nós trazermos esse tema para a discussão. Meio ambiente. O que é o meio ambiente? Qual é a minha responsabilidade como indivíduo perante tudo isso que está aí? Né? Sabe-se e percebe-se grandes mudanças climáticas, né, ao redor de todo mundo. E isso deve ter algum motivo, né, e alguma explicação. Então, para falar sobre isso e para nos trazer um pouco mais de conhecimento, convidamos a Karen. A Karen faz parte do Instituto Verbena Brasil, né? Então depois ela vai explicar o que é o Instituto, mas agora eu gostaria de começar o nosso bate-papo, Karen, falando sobre a COP, né? Há poucos dias atrás eu estava num local público, né? E eu comentei naquele espaço, hoje vai começar a COP. E ali nos interlocutores do grupo estava uma pessoa que disse assim, COP? O que é a COP? Então ainda existem pessoas que não sabem do que se está falando. Então vamos começar. Karen, como é que tu vês a COP30? Olá, para quem está nos acompanhando, né? Uma satisfação estar aqui hoje contigo, Classi, podendo falar desse assunto que é indispensável, né? Um assunto importantíssimo. E iniciando com COP, eu sempre acho importante trazer uma contextualização, Ótimo. porque de fato é algo que não é conhecido por todos. E neste mesmo momento estão acontecendo duas COPs. A COP 11 em Genebra, Exato. que discute a questão do tabaco, e também a COP 30, que nós estamos ouvindo muito em todos os meios, né? Televisão, rádio, nas redes sociais, que é a COP 30 que está acontecendo em Belém. E aí qual a diferença? O que é uma COP, né? Em termos assim, de sigla, a COP, então, é a Convenção das Partes das Nações Unidas, né? Da ONU. E ela está na sua 30ª edição falando de mudança climática. Por que acontecendo no Brasil, né? Tem alguma coisa especial? Então, para que todos possam compreender também, né? A gente está na 30ª edição, ela já aconteceu em diversos lugares do nosso planeta, né? E ela nada mais é do que uma grande reunião global sobre o assunto mudanças climáticas. Os países, hoje são 198 envolvidos, né? Que estão discutindo, né, as lideranças mundiais, tanto políticas quanto sociedade civil, discutindo sobre mudança climática. E num momento muito oportuno, né? Muito oportuno, exato. Então, o Brasil, quando então foi escolhido para sediar, decidiu fazer a COP lá em Belém, no coração da Amazônia, justamente devido à importância das florestas em todo esse contexto das mudanças climáticas. Então, iniciou agora dia 10 de novembro e o término será amanhã. Então, amanhã nós vamos ter importantes definições, porque sempre ao término de uma COP se tem um documento formulado daquilo que foi decidido durante este período em relação aos compromissos globais, compromissos de cada um destes países em relação
principalmente as emissões atmosféricas, Sim. né? A gente tem uma preocupação muito grande e desde o Acordo de Paris, que aconteceu há muitos Isso. anos atrás, a gente tem a questão de como evitar que essas emissões continuem acontecendo para que a gente não ultrapasse 2 graus. Exato. Na verdade, o grande objetivo seria não passar de 1,5, 1,5. né? Uhum. Mas hoje a gente já está numa situação bem complicada. E aí, o que são esses compromissos, né? Este ano, inclusive, a gente tem uma COP acontecendo logo na sequência da entrega das NDCs por todos os países. NDCs são documentos onde cada país assume o compromisso do que vai ser feito, né? Quais são as metas, como que ele vai desenvolver os processos para chegar nessas metas. E essas NDCs foram entregues recentemente, então agora a gente tem outras discussões acontecendo durante a COP, né? Daí, quais são essas discussões, né? Sim. Mitigação, adaptação, a parte de tecnologias a serem utilizadas em benefício, né? Para evitar essas mudanças tão significativas no clima, a parte de capacitações, tem vários temas gerais e muitos outros temas específicos também, né? Oceanos, agricultura, povos indígenas, aí se fala até em gênero, se fala em jovens, se fala em muitas temáticas, todas que trazem de alguma forma uma confluência para a questão ambiental, para a questão do clima, né? E um dos assuntos mais polêmicos desta COP, combustíveis fósseis. Exato. Porque nós temos ainda muitos países na contramão do que deve acontecer, né? Porque a gente, no mundo em que a gente vive hoje, precisamos pensar em outras alternativas que não sejam somente os combustíveis fósseis, né? Então a gente ainda tem países que não querem assumir responsabilidade nesse aspecto e tem outros que dizem que querem, mas que na prática talvez não estejam trabalhando para que isso aconteça, né? Então esta é uma das grandes polêmicas. Amanhã provavelmente a gente tem alguma definição, alguma meta do que é para acontecer, né? Mas é um evento extremamente importante, ele volta o olhar do planeta para a Amazônia, acontecendo aqui, né? Então, e busca então trazer execução. Uma das palavras-chave assim, que tem sido muito falada é a execução, porque compromissos já vem acontecendo, vem sendo falados há muito tempo, mas e na prática? De fato, né? Como se executa? E uma das questões muito importantes, né, o financiamento climático. Quem financia? E quando houver esse financiamento, quem recebe? E qual que é a melhor maneira de distribuir para que realmente tenha efetividade na questão climática, né? Então são vários pontos a serem discutidos e que são importantíssimos, decisórios para aquilo que a gente vai viver daqui para frente, né? Um dia como hoje, num local onde nós estamos, a gente consegue se sentir num momento agradável, com muitas árvores aqui, mas hoje está 37 graus, se a gente sai deste ambiente com tantas árvores, a gente passa trabalho, né? E reclama porque está muito quente. E hoje é uma palhinha apenas do nosso verão, né? Exato, que nem começou ainda. Exatamente. E ali a gente já começa a sentir, né? Esse calor todo. E esse calor às vezes acontece até em períodos agora do ano que nem era normal acontecer. E aí vem secas, e aí vem enchentes. Né? A gente viveu um período bastante complexo ano passado, ano retrasado. Agora então, o Paraná, toda aquela questão, né? Em todo o planeta, né? A gente vem vivendo muitas situações distintas em todo o planeta que estão relacionadas às mudanças do clima, né? Mudanças do clima que naturalmente também acontecem, porque é algo que na história do planeta
sempre aconteceu, Sim, né? sim. O aquecimento, o resfriamento, mas que vem se acelerando em razão das nossas atitudes, né, Classis? Sim. Das atitudes de cada pessoa, Exatamente, das é. atitudes coletivas, Uhum, daquilo que a gente faz enquanto cidadão, aham. Enquanto enquanto, indivíduo, né? enquanto empresas, enquanto Exato. agricultura, enquanto todos os setores, né? Então a COP vem muito nesse sentido de como os países vão agir e como isso vem de cima para baixo também em termos de legislações, né, mais pesadas para coibir desmatamento, para fazer com que as pessoas mudem o seu olhar em relação aos cuidados, Os aqueles cuidados. pequenos cuidados, né? A educação ambiental, que é tão Muito importante, né? importante, Eu sempre né? digo, é fundamental, a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. Sim. Às vezes a gente pode julgar alguém que nem tem um entendimento sobre determinado assunto, né? E essas pessoas precisam ser educadas, Exatamente. desde a questão de uma separação de resíduo, da importância da compostagem, entre tantos assuntos, né, que fazem parte do nosso dia a dia, e da importância da compra correta no dia a dia, quando a gente compra alguma coisa, de ser direcionada para um produto mais sustentável dentro de toda a cadeia, né? Então são vários pontos aí bem interessantes para se falar, né? Isso. Nessa questão assim que tu falas, de que cada país deve ter o seu comprometimento, né? Como tu vês o posicionamento do Brasil frente a toda essa questão? Como tu percebes? Em determinadas questões, a gente tem um posicionamento bem forte, tentando evitar, por exemplo, a questão dos desmatamentos, né? Mas, por outro lado, nós também estamos vivendo exatamente agora uma mudança drástica na nossa legislação do licenciamento ambiental, né? Então, nós temos uma lei que foi publicada este ano, a Lei 15.190, né, de 2025, que ela traz alterações significativas em um processo de licenciamento que acontecia numa determinada forma e que talvez da maneira como ele vai acontecer, porque passa a vigorar somente no ano que vem, em fevereiro, né? A gente vai ter uma certa dificuldade de controlar determinadas atividades potencialmente poluidoras, né? Claro que a gente só vai conseguir saber exatamente como que vai ser quando a lei estiver vigorando e as coisas começarem a acontecer, mas é uma preocupação. Então a gente vem nesse limiar de estamos de um lado talvez tentando trabalhar de uma forma para reduzir emissões, para controlar desmatamento, mas por outro afrouxando talvez em certos pontos da nossa legislação. Então, o que eu entendo é que a busca sempre precisa ser equilibrada, né? A gente tem que buscar equilíbrio meio ambiente, desenvolvimento econômico, social. O olhar tem que ser abrangente para tudo, né? Nenhum lado pode ficar enfraquecido, mas a gente precisa pensar que não existe nenhum tipo de desenvolvimento se nós não tivermos os recursos naturais. Então, nesse aspecto, o Brasil precisa alinhar os pensamentos, o que realmente a gente quer, né? E não é o Brasil somente, né? Não, eu acho que são É todos, né? questão de todos os países. Sim, É decidir o que realmente se quer e trabalhar nesta linha para a gente chegar em algum lugar de fato, né? Alcançar as metas de fato. Isso. Estamos aqui, então, no Jardim Botânico, aqui em Lajeado, falando sobre meio ambiente. E estamos aqui com a Karen Gomes. Retornamos em seguida para o próximo bloco, lembrando sempre que estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado. Ali em Arroio do Meio, até dá para dar uma passadinha lá para ver o que temos de bom no Seleto Mercado.